Eles riram. Riram como se fosse piada. Como se a dor de enterrar a própria mãe fosse um exagero meu. Um teatrinho para sair do expediente. Quando pedi folga naquele dia, minha voz tremia, mas eu mantive a postura. Falei com o supervisor direto, olhos nos olhos, e disse que precisava de 2 dias, um para acompanhar o velório, outro para o enterro. O que eu ouvi em resposta? Um sussurro abafado entre colegas. Até parece que essa mãe dele existia mesmo. E logo em seguida, risadinhas abafadas, olhares cúmplices, como se eu fosse o palhaço da vez. Eles não sabiam nada sobre mim. Não sabiam que minha mãe foi tudo que eu tive durante anos. Não sabiam das noites que ela passou acordada cozinhando para eu levar marmita, nem dos domingos em que deixava de comer carne para que eu pudesse comer melhor na segunda. Ela era meu porto seguro. Mas para eles, minha dor era entretenimento. Voltei do enterro em silêncio. Não discuti, não confrontei. Guardei tudo. Guardei cada olhar torto, cada risadinha maldosa, cada piadinha pelas costas. Guardei o momento exato em que meu gerente disse: "Você é muito emocional para esse ambiente. Aqui a gente precisa de gente mais profissional." E tudo isso foi virando algo dentro de mim. Uma chama, uma determinação silenciosa. Eu não queria apenas provar que eles estavam errados. Eu queria construir algo tão sólido, tão irrefutável, que eles não tivessem escolha a não ser olhar para mim com respeito ou medo. Nos meses seguintes, enquanto eles cochichavam piadinhas e me ignoravam nos cafés, eu estudava. Me inscrevi em cursos online à noite, montei uma proposta de negócio nos finais de semana. Aprendi sobre liderança, gestão, marketing, finanças. Enquanto eles faziam hora extra reclamando da empresa, eu fazia hora extra montando a minha. Enquanto zombavam de mim, eu preparava o terreno onde eles iriam um dia implorar por espaço. O mundo gira. E quando gira, ele não avisa. I'm on OE. Meio depois, voltei àquela mesma sala onde um dia fui ridicularizado. Só que dessa vez, entrei como dono. Sim, aquele emocional demais, aquele filhinho da mamãe. Agora era o nome por trás da empresa que comprou a unidade onde eles trabalhavam. E você acha que eles me reconheceram? Claro que reconheceram. As risadinhas sumiram. No lugar delas, silêncio. Silêncio carregado de constrangimento, de vergonha, de medo. Mas eu não voltei para me vingar, voltei para mostrar o que acontece quando a gente transforma a dor em força. E quando a vida dá a chance de virar o jogo, você vira com estilo. Agora, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber de onde estão vindo as pessoas que já passaram por esse tipo de humilhação, mas nunca deixaram de lutar. E se você já foi desacreditado, ignorado ou julgado por sentir demais, deixa o like, porque essa história é para você. Eu nunca fui o tipo de cara que chamava atenção. Chegava no horário, fazia o que tinha que fazer. Não participava muito das fofocas, nem dos happy hour. Na verdade, eu era o tipo que todo mundo esquece que está na sala, mesmo quando está ali. Trabalhava numa empresa de tecnologia, uma dessas startups modernas com gente jovem, ambiente descolado, mesa de sinuca e máquinas de café importadas. Mas por trás da decoração, o ambiente era cruel. Uma selva disfarçada de escritório. Quem errava era exposto, quem mostrava fraqueza virava piada, e quem chorava era considerado um peso morto. Eu sabia disso, mas mesmo assim fui até a sala do meu supervisor para pedir 2 dias de folga. 2. Minha mãe havia sofrido um acidente vascular cerebral fulminante durante a madrugada e partiu antes que eu pudesse chegar no hospital. Era a única família que me restava. Não tive tempo para digerir, nem para respirar. Só sabia que precisava enterrar lá. Quando pedi a folga, falei pausadamente, segurando as lágrimas. O supervisor me olhou como se eu tivesse pedido o aumento. Disse que entendia, mas que estávamos num momento de entrega importante e que a ausência de qualquer um poderia comprometer a equipe. Eu nem consegui responder. Apenas virei as costas e saí. No caminho, ouvi claramente alguém dizer: "Se todo mundo tirasse folga porque perdeu alguém, ninguém trabalhava mais." Outra respondeu: "Duvido que ele esteja tão triste assim." Olha a cara dele. Eu só apertava os punhos no bolso, tentando não explodir. Aquilo não era só insensibilidade, era crueldade disfarçada de profissionalismo. O velório foi simples, poucos familiares. Nenhum amigo da empresa, ninguém ligou, ninguém mandou uma mensagem. Enquanto eu me despedia da única pessoa que sempre acreditou em mim, os meus colegas de trabalho estavam postando selfies no café da esquina com legendas debochadas. Voltei ao escritório 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém olhou nos meus olhos. Parecia que o tempo tinha passado só para mim. Me tornei ainda mais invisível. Mas foi nesse silêncio que eu comecei a traçar meu plano. Um plano que não envolvia vingança, a menos
mas reconstrução. Eu percebi ali, naquele ambiente podre, que nenhum diploma ou esforço seria suficiente se eu sempre dependesse da validação de pessoas pequenas em cargos grandes. Então eu decidi que seria dono do meu próprio caminho, literalmente. E não era só uma metáfora de motivação barata. Eu comecei do zero, dormia menos, lia mais, anotava ideias em guardanapos, criava apresentações fictícias só para treinar a oratória. Minha mesa virou um QG de ideias. Ninguém percebia, mas eu já não pertencia mais àquela empresa. Foram meses acumulando conhecimento. Me inscrevi em cursos gratuitos sobre empreendedorismo, criei conexões online com gente de fora, me envolvi em projetos voluntários que me ensinaram sobre liderança e gestão de pessoas. E aos poucos fui moldando o embrião do meu próprio negócio. Tudo com base no que eu jamais queria repetir: falta do empatia, desprezo por sentimentos desumanizados do profissional. Eu queria montar uma empresa onde as pessoas fossem ouvidas, onde ninguém fosse ridicularizado por sentir dor. Eu ainda não sabia como nem quando, mas dentro de mim havia uma certeza: eu voltaria. Não como funcionário, não como colega. Eu voltaria como alguém que mudou o próprio destino com as mãos. Alguém que nunca esqueceu como foi tratado quando estava no chão e que justamente por isso se tornou grande. Comecei pequeno, uma ideia simples. Uma plataforma digital para gestão de equipes com foco em saúde emocional e bem-estar no ambiente de trabalho. A maioria dos sistemas que existia era fria, robotizada, voltada só para a produtividade. Ninguém falava sobre o ser humano por trás da tela. Ninguém tratava o funcionário como pessoa, menos só como recurso. Eu queria quebrar isso. Juntei todas as economias que minha mãe deixou numa poupança, vendi meu notebook antigo e troquei de quarto com um amigo que topou dividir aluguel em troca de me ver tentar. O primeiro ano foi o mais cruel. Ninguém acreditava no projeto. Eu era só mais um ex-funcionário frustrado com ideias bonitinhas demais para o mercado real. Mas eu não desisti. Montei a primeira versão do sistema usando tudo que eu aprendi. À noite, nos cursos que fiz escondido. Fiz testes com pequenas empresas que toparam usar a versão beta. Enquanto isso, eu trabalhava de freelancer para conseguir pagar as contas. Lembra daqueles mesmos colegas que zombaram de mim? Eles estavam estagnados, batendo ponto todo dia, repetindo as mesmas piadas nos mesmos corredores. Mas eu sabia que o tempo estava jogando ao meu favor. Eu não corria contra eles, eu corria contra o que eu me recusei a ser, e foi aí que tudo começou a mudar. Um dos donos de uma dessas pequenas empresas onde eu testava meu sistema me indicou para um investidor. Era um executivo aposentado, conhecido por apostar em negócios com potencial social. Ele marcou uma reunião presencial. Eu fui suando, mas fui e apresentei meu projeto com os olhos cheios de verdade. Falei da minha história, da minha mãe, da forma como fui tratado e de como queria mudar o conceito de ambiente corporativo. No fim da apresentação, ele me olhou em silêncio por longos segundos. Então disse: "Não sei se você tem o negócio do ano, mas você tem a dor certa. E pessoas que sentem de verdade constroem coisas que duram." 3 semanas depois, o primeiro aporte estava na minha conta. Com um investimento, consegui contratar um time pequeno, mas apaixonado, gente que, como eu, acreditava que era possível transformar o jeito que as empresas tratavam seus funcionários. Reformulamos a plataforma, criamos identidade visual, começamos a fechar contratos maiores. Em um ano, tínhamos clientes em 4 estados. E foi nesse momento que o convite veio. Uma empresa de médio porte queria usar o sistema em fase experimental. Era uma grande oportunidade. Quando vi o nome da empresa, levei alguns segundos para acreditar. Era aquela onde eu fui humilhado, onde ninguém me deu um abraço no dia em que perdi minha mãe, onde me fizeram parecer ridículo por demonstrar dor. E agora eles estavam interessados no que eu construí com a força daquela dor. Não respondi de imediato. Esperei 3 dias. Depois, aceitei, mas com uma condição. A apresentação inicial da plataforma teria que ser feita por mim, pessoalmente. Eles concordaram sem hesitar. A reunião foi marcada para uma sexta-feira às 14 horas. Entrei na antiga empresa com outra postura, Camisa Social. Alinhada, pasta de couro, cabelo bem cortado, olhar firme. Me anunciaram na recepção. Quando os primeiros colegas me viram, congelaram. Sorrisos falsos, apertos de mão desconfortáveis. Olhos que evitavam os meus. Um deles, o que mais fez piada sobre minha folga, menos tentou puxar assunto. E aí, quanto tempo, né? E o Esso responde sim. Tempo suficiente para muita coisa mudar.
Entrei na sala de reunião. Lá estavam os líderes de equipe, gerentes, diretores, todos me ouvindo explicar o funcionamento da plataforma. Cada slide era uma flecha. Mostrei como o sistema identificava sinais de esgotamento emocional, como ele alertava gestores sobre o excesso de carga psicológica nos funcionários, como promovia pausas inteligentes em períodos de luto ou trauma. Em determinado momento, um dos gerentes perguntou: "De onde veio essa ideia?" Respirei fundo. Olhei para ele. Era o mesmo que me disse que eu era emocional demais. E respondi: "Veio do dia em que minha mãe morreu e ninguém achou que isso fosse importante." O silêncio na sala foi absoluto, mas eu continuei, como se nada tivesse acontecido. Porque agora, o jogo era meu. A reunião terminou com palmas. Não aquelas palmas entusiasmadas de quem está realmente impressionado, menos, mas palmas contidas, constrangidas de quem sabe que perdeu o próprio reflexo diante de uma verdade incômoda. Saí da sala de reunião sem olhar para trás, mas sabia que tinha deixado algo lá dentro. A lembrança viva de que cada olhar de desprezo volta, cedo ou tarde, com juros. Na semana seguinte, o contrato foi fechado. A empresa toda começaria a operar com a minha plataforma nos próximos 2 meses. E sim, uma parte da negociação envolvia a reestruturação de liderança. Eles me pediram sugestões de profissionais capacitados para assumir cargos estratégicos. Eu aceitei a missão sem hesitar, porque ali estava a oportunidade de fazer justiça sem ódio, sem grito, apenas com resultado. Comecei a trabalhar lado a lado com o arraca deles, acompanhando a implementação da plataforma, e aos poucos as expressões dos antigos colegas mudaram. Não porque eu impus autoridade menos, mas porque a diferença entre nós agora era gritante. Eu falava com segurança, delegava com clareza, tratava todos com respeito, e eles, ainda presos à versão antiga de si mesmos. Um dos ex-colegas que me ignorava solenemente veio até mim durante uma pausa para café. Disse, olhando para o chão: "Eu sei que naquele dia, no dia da sua mãe, a gente agiu mal, foi errado. E eu sinto." Eu apenas assenti, sem orgulho, sem arrogância, porque ali, naquele pedido de desculpa, havia algo mais valioso do que qualquer revanche. Havia reconhecimento. Mas nem todos foram assim. Alguns continuaram fingindo que nada havia acontecido. Special, o supervisor que recusou minha folga menos, parecia incomodado com cada passo meu na empresa. Ele evitava cruzar comigo, fazia comentários atravessados em reuniões, e chegou a dizer que o sistema que eu havia criado era invasivo demais. Em um dos encontros com o conselho da empresa, ele tentou sabotar a apresentação. No meio, questionando minha formação, tentando desqualificar minha trajetória. Aquilo poderia ter me tirado do eixo, mas não tirou. Olhei direto para ele e disse: "A diferença entre nós é que eu aprendi com a dor. Você só fugiu dela." Depois daquele dia, ele foi desligado, oficialmente por problemas de postura e má conduta com colegas. Mas todos sabiam. Ele foi vencido por aquilo que mais desprezou, menos a empatia. Assumimos a reestruturação da equipe e, surpreendentemente, muitos dos meus antigos colegas continuaram na empresa. Não porque eu os quisesse ali, mas porque eu sabia que todos merecem uma segunda chance. A diferença era que, agora, quem ditava a cultura da empresa era alguém que conhecia a dor da invisibilidade e que prometeu nunca mais deixar que alguém se sentisse assim dentro de um ambiente de trabalho. Uma tarde, enquanto finalizava o treinamento de um novo grupo de funcionários, fui abordado por uma moça da limpeza. Ela me perguntou se eu era o rapaz que tinha perdido a mãe e depois virou patrão. Quando confirmei com um sorriso tímido, ela disse: "Deus vê tudo, moço. A justiça dele vem mesmo quando a gente acha que não vai vir nunca." Aquilo me desmontou por dentro, porque no fundo eu nunca quis destruir ninguém. Que um dia alguém visse o que minha mãe sempre enxergou em mim. Alguém capaz de transformar dor em propósito. Hoje eu caminho pelos corredores daquela empresa como consultor associado. Sou o CEO da startup que revolucionou a gestão de clima e saúde emocional nas empresas que decidiram abandonar a cultura do medo extraoficialmente. Sou o reflexo de tudo que um dia me disseram que eu não poderia ser. Às vezes que olho ao redor e vejo antigos colegas me chamando de senhor, pedindo orientações ou elogiando minha postura, eu não sinto raiva nem prazer. Sinto certeza. Certeza de que a maior vingança que alguém pode ter não é devolver na mesma moeda, menos mais devolver em outra moeda, muito mais valiosa. A moeda da superação. Um dos episódios mais marcantes aconteceu meses depois, durante uma confraternização da nova fase da empresa. O evento tinha sido organizado com cuidado, e até os antigos funcionários, menos aqueles que permaneceram após a reestruturação, estavam presentes. Muitos com olhares mais brandos, mais humanos. No fim da noite, enquanto arrumávamos as mesas, um dos rapazes que mais debochou de mim no passado se aproximou. Estava visivelmente emocionado. Disse que recentemente perdeu o pai e que, ao pedir um dia de folga,
Não só foi atendido como recebeu o apoio emocional da nova equipe de Arahá, menos coisa impensável na gestão anterior. Ele respirou fundo e concluiu: se você não tivesse passado pelo que passou e feito o que fez, talvez eu nunca tivesse conseguido me despedir do meu pai em paz. Eu ouvi aquilo em silêncio. E essa responde era para isso que tudo isso precisava acontecer. Porque no fim das contas, a dor que a gente carrega também pode abrir caminho para os outros sentirem menos dor. E essa foi a maior lição que minha mãe deixou. E que a vida escancarou quando tudo parecia perdido. Aliás, foi graças à educação que ela me deu, ao respeito que ela me ensinou e à força que ela me transmitiu, que hoje eu consigo olhar no espelho e me orgulhar do homem que me tornei. Não por ter vencido, mas por não ter me tornado como aqueles que me diminuíram. O poder muda as pessoas, mas a dor revela quem elas são. Anos depois daquela primeira reunião, uma fusão maior aconteceu. E com isso, eu passei a ser sócio majoritário do grupo que agora comanda a estrutura nacional da empresa onde fui humilhado. O detalhe irônico, aquela sala onde me negaram a folga para enterrar minha mãe, agora é meu escritório pessoal. Mandei reformar tudo, mas mantive uma única coisa: a cadeira onde sentei para ouvir, que era emocional demais. Ela fica ali, no canto, não como lembrança de fraqueza a menos, mas como monumento de resistência. Hoje, em cada palestra que dou, cada empresa que contrato, eu repito a mesma coisa: nunca subestime a dor de alguém, porque é ela que às vezes constrói os impérios mais sólidos. E se você está assistindo essa história até aqui, achando que também é invisível, que a vida não te enxerga, que ninguém te valoriza, deixa eu te contar uma coisa: estão te testando, te empurrando para o limite. Mas talvez nesse limite esteja nascendo o maior projeto da sua vida. Minha mãe costumava dizer que às vezes a gente perde o chão para aprender a voar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu perdi tudo naquele dia, menos a fé em mim mesmo. E essa fé, regada por lágrimas silenciosas, virou o solo onde plantei a empresa que hoje sustenta dezenas de famílias. Inclusive, ironicamente, as mesmas que riram de mim. Então, se você já passou por algo parecido, se já foi humilhado, ignorado ou julgado só porque sentiu dor demais, comenta aqui embaixo o que você viveu, porque sua história também importa. E pode ser que compartilhando ela, você ajude alguém a não desistir. E claro, não esquece de deixar o like, não por mim, mas por você, porque só quem já teve que engolir o choro no banheiro do trabalho sabe o quanto custa construir um sorriso de volta. E hoje, esse sorriso é seu.